Capítulo 5. Seja a mudança. Sou um de muitos da minha geração que tem aprendido mais sobre a caminhada individual com Jesus do que a respeito de como todos nós cristãos somos um só corpo. Apenas recentemente essa verdade sobre a igreja tornou-se mais clara para mim. Não quero que você me entenda mal. Eu certamente já entendi essa verdade em parte no passado, mas não na extensão com a qual a entendo agora. À medida que o Espírito Santo me despertava para compreender essa realidade, eu pensava frequentemente nas equipes dos SEALs, da Marinha Norte-Americana, responsáveis pela proteção marítima, aérea e territorial do país. Tenho um amigo que é membro dessas forças de elite. Ele faz parte da equipe SEAL da Marinha há 15 anos e atualmente atua como instrutor. Após ponderar essas verdades sobre o corpo de Cristo por algum tempo, decidi entrar em contato com ele. Eu sabia que os SEALs eram como um grupo de irmãos bem próximos, então quis explorar mais. Liguei para ele e minhas primeiras perguntas foram: como os SEALs veem uns aos outros e interagem entre si? Como constroem uma comunidade tão unida? E o que está envolvido no treinamento deles? Seu primeiro comentário foi: a última pessoa em que um SEAL pensa é ele mesmo. Gostei muito de como ele foi claro e conciso logo de imediato. Eu sabia que aquela ligação seria esclarecedora, então permaneci em silêncio e deixei que ele continuasse. Nós valorizamos o companheiro ao nosso lado mais do que a nós mesmos. Nunca temos que proteger as nossas costas, pois sabemos que os nossos companheiros do SEAL irão nos proteger. Àquela altura ele começou a pregar para mim. Se você ler o capítulo 6 de Efésios, verá que todas as armaduras de Deus são direcionadas para frente. Nada cobre a nossa parte de trás. A razão disso é que Deus deseja que cada um de nós faça o que os SEALs fazem. Ou seja, proteger as costas uns dos outros, pensando em unidade como um só corpo. Se não operarmos dessa forma, terei apenas uma pessoa me protegendo por trás, eu mesmo. No entanto, se todos nós trabalharmos em equipe, terei todos os homens do meu pelotão me protegendo. Ele continuou: como um SEAL da Marinha, tudo o que faço é pelo bem do companheiro ao meu lado. Acreditamos que isso é o núcleo da nossa existência. Não somos treinados para pensar em nós mesmos como indivíduos, mas como uma unidade. Apesar de sermos treinados como especialistas em diferentes áreas, explosivos, comunicações, tiro de elite, medicina, armas, ataque, invasão, etc., funcionamos como uma unidade. Nunca vamos a uma missão com a mentalidade de que alguns de nós talvez não voltem, ou apenas 40% de nós conseguirão voltar. Não. A nossa atitude é: 100% entrarão e 100% voltarão. Fiquei cativado pelo que ele revelou. Eventualmente perguntei: como você treina os seus recrutas com essa atitude? Não tem como, ele respondeu. O treinamento de demolição básica subaquática do SEAL é considerado o mais árduo e difícil da área militar, e é por isso que aproximadamente 90% daqueles que se inscrevem no programa do SEAL desistem ou são eliminados. O que permanece é uma unidade de indivíduos altamente treinados e completamente preparados. Cada um valoriza o homem ao seu lado mais do que a si mesmo e está disposto a morrer por uma causa maior do que si mesmo. Então ele disse: John, imagine se a igreja agisse assim. O que aconteceria? Infelizmente, eu só podia concordar. Porém, a verdade é que, de fato, temos potencial para isso. É uma parte muito real da natureza divina colocada em nós quando nascemos de novo. A pregação e o ensino que recebemos, que são o nosso treinamento, deveriam instalar essa atitude em nós e expandi-la. Mas, se ouvirmos apenas uma versão consumista do Evangelho, iremos desenvolver algo errado, uma carne não redimida. É, em grande parte, por isso que a igreja moderna está da forma que está. Muitos de nós querem apenas ser encorajados e animados, ao invés de desafiados. Estamos perdendo muito. O meu amigo é um soldado, mas mesmo assim percebeu a fraqueza da igreja em tempos modernos. Eu sabia que, se um membro do pelotão do SEAL estivesse fraco,
em perigo ou abandonasse o seu posto, todos os membros da equipe sofreriam em grupo ou morreriam por causa da preguiça e da incompetência daquela única pessoa. O que está impregnado nele é o que nós precisamos embutir na nossa psique como membros do corpo de Cristo. Seja a mudança. Existe um aspecto positivo no que estamos discutindo? Claro que sim. Com Deus sempre há. Entendo que você possa ver as verdades dos capítulos anteriores negativamente e estar desencorajado e desiludido. Se você focar somente na realidade de como as ações dos outros poderiam possivelmente afetar a sua vida, sim, pode ser desanimador. Entretanto, a razão pela qual trago essa verdade à luz é para que possamos progredir cooperativamente e ver a medida completa da grandeza e do poder de Deus como nunca vimos na nossa geração. Não haverá mudanças se não acreditarmos nem fizermos algo diferente. Então aqui está o ponto principal. Você pode ser a mudança. Se não começar com você, nem comigo, como começará? Deus nos chamou para sermos agentes de mudança. Você já observou o que acontece quando uma pessoa que tem uma consciência cuidadosa, mas é um pouco indisciplinada por fora, de repente assume responsabilidade sobre outras vidas? Muitas vezes isso traz o melhor daquela pessoa. Por exemplo, pense numa jovem mãe. Ela era rebelde e doida às vezes, até um pouco tola quando era solteira. Suas ações afetavam somente sua própria vida e mais ninguém. Daí, ela se apaixona, se casa e tem um filho. Agora aquela garota que, de certa forma, antes era sem controle, se endireita. Se ela continuar a ser tola, indisciplinada e viver perigosamente, sabe que isso não só afetará sua vida, mas também a vida do seu marido e do seu filho a quem ama. Isso é o que tem que acontecer com cada um de nós a respeito da igreja. Devemos amar uns aos outros profundamente. Temos que perceber que há uma possibilidade certa de não sermos os únicos afetados pela desobediência da palavra de Deus. Somos parte de um corpo. Talvez seja por isso que Paulo escreveu o seguinte mandamento enquanto estava falando sobre a ceia do Senhor à igreja de Corinto. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24. E mais uma vez Paulo diz à igreja dos Filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 5. Essa é a mentalidade que Jesus tinha, o coração que o motivou a vir e entregar sua vida por nós. Ele poderia ter salvado a si mesmo, poderia ter chamado uma legião de anjos para livrá-lo das mãos dos seus executores, mas nos tinha em seu pensamento. Ele se importou mais com o nosso bem-estar do que com o seu próprio. Aqui está a boa notícia. Quando andamos individualmente em obediência à palavra de Deus, por fim somos abençoados. Podemos passar por tempos desconfortáveis e até difíceis devido à desobediência de alguns do corpo, mas por final prosperaremos. Elias é um exemplo de sofrimento devido ao comportamento dos outros. Por causa do pecado contínuo de Acabe e Jezabel, além da indiferença do povo de Israel ao pecado, não houve chuva na terra por anos. Elias não estava comendo abundantemente como o povo costumava comer na época do rei Davi e no reino do rei Salomão. Ao invés disso, durante anos, teve de comer pão e carne que os corvos lhe traziam. Isso não era legal. Era uma dieta monótona, sem vegetais, mel, suco, nem muitas iguarias disponíveis na época de abundância. Isso foi uma tribulação para ele por causa das ações dos outros. Porém, Elias fazia parte de uma nação, um povo e um corpo. Sua obediência eventualmente trouxe mudança e chuva. Isso abençoou a nação e, no final, ele foi pessoalmente abençoado. Aliança de paz. Se examinarmos outro incidente antes da época de Elias, novamente veremos muitos sofrendo devido às ações de alguns. Israel estava no deserto
acampado em Sitim. Lemos o seguinte: enquanto Israel estava acampado em Sitim, alguns dos homens do povo começaram a juntar-se com as raparigas moabitas. Estas, por sua vez, também os convidavam para os sacrifícios aos seus deuses. E em breve os homens não só assistiam aos festejos, como até já se inclinavam em adoração perante aqueles ídolos. Portanto, Israel tornou-se ligado a Baal, o deus de Moabe, e a cólera do Senhor acendeu-se contra o seu povo. Números capítulo 25, versículos de 1 a 3. Mais uma vez, note a palavra alguns. Deus dissera ao seu povo que não adorasse a outros deuses, não se relacionasse com mulheres estrangeiras, nem cometesse imoralidade sexual. Porém, as ações desobedientes de alguns trouxeram julgamento à congregação, nação inteira, e veremos novamente que, não alguns, mas muitos, foram afetados por esse julgamento. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Números capítulo 25, versículo 4. Novamente descobrimos que as ações dos chefes, alguns, fez com que a feroz ira de ciúmes do Senhor queimasse contra todo Israel. Eles eram uma nação, um povo e um corpo. Quase ao mesmo tempo em que Moisés lançava a ordem de executar os líderes, um homem em particular chamado Simeão levou para casa uma mulher midianita chamada Cosbi, na frente de Moisés e de todo o povo. Isso era ato de desobediência público e inaceitável à palavra de Deus. Imediatamente, Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, pegou uma lança, correu para a tenda de Simeão e a atravessou pelo corpo dos dois em um só lance. Daí lemos: então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Números capítulo 25, versículos 8 e 9. Mais uma vez, muitos morreram, muitos sofreram, muitos foram afetados pelas ações de alguns. A nação era uma aos olhos de Deus. Deus então declara: e o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que, em meu zelo, eu não os consumisse. Números capítulo 25, versículos 10 e 11. A paixão de Finéias era a paixão de Deus, o bem de toda a nação. Finéias foi quem trouxe a mudança para o melhor. Não foi preciso todos, mas um só homem. Paulo foi o homem que tinha a paixão de Deus pela igreja de Corinto. Foi ele quem trouxe mudança ao confrontar ousadamente a igreja com a verdade. Ele pregou a palavra de Deus, a espada do Espírito, e a atravessou pela atividade de um homem que estava vivendo em imoralidade sexual. No Antigo Testamento, isso era como uma espada de verdade. No Novo Testamento e hoje, passamos a espada quando nos posicionamos com coragem e declaramos a verdade, mesmo quando os outros se fazem de surdos ou cegos ao pecado descoberto de um ou mais numa comunidade. A última pessoa em quem Paulo estava pensando era em si mesmo. Ele estava agindo como o meu amigo da marinha. Colocou o bem dos outros antes do seu próprio conforto e sua popularidade. Inclusive arriscou ser totalmente rejeitado na igreja de Corinto. Tinha zelo por eles, mesmo quando, quanto mais os amava, menos era amado. Finéias não se importou consigo mesmo. Ele sabia que poderia ter sido acusado de ser duro, cruel, insensível, retrógrado, extremo em sua crença ou antiquado. Ele era um único homem e ninguém mais estava se mexendo. O que as pessoas pensariam, diriam ou fariam? Nada disso importava. O salmista declara: Finéias se interpôs para executar o juízo. Salmo 106:30. Ele tinha zelo por Deus e por aquilo com que Deus se importava, seu povo. Ele amava a comunidade. Ele era o agente de mudança. Agora veja o que Deus disse sobre ele. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e seus descendentes
sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Número capítulos 25, versículos 12 e 13. Essa declaração tem prendido a minha atenção durante os meus muitos anos de estudo bíblico. Moisés não só escreveu sobre isso, mas o salmista também o enfatizou, a recompensa que Finéias muito tempo depois. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Salmo 106, versículos 30 e 31. Lembro-me do sentimento de admiração que tive quando li pela primeira vez sobre a recompensa desse jovem que assumiu o risco de se posicionar pelo que agradava a Deus. Não foi apenas uma recompensa temporária, mas eterna, selada por uma aliança. Lembre-se, Deus nunca quebra suas alianças. Essa recompensa é tão grande que não afetaria somente a ele, mas a todos os seus filhos e os filhos dos seus filhos de todas as gerações seguintes, incluindo os nossos. Todas as gerações subsequentes seriam recompensadas por sua disposição de se posicionar pelo que era certo diante aos olhos de Deus. Quando li sobre esse exemplo de Finéias, propus-me a sempre falar a verdade, mesmo que o resultado seja falta de amor, assim como Paulo vivenciou. Eu pude ver a grande recompensa não só para mim, mas para Lisa e os nossos filhos e os filhos deles, por todas as gerações por vir. Seria uma aliança de amizade que nunca pode ser quebrada, uma bênção que dura de geração a geração. Portanto, tem sido impressionante ver como os nossos filhos servem a Deus apaixonadamente. Quando eles estavam crescendo, eu passava pelo menos a metade dos dias do ano longe de casa ministrando. Porém, parece que a aliança de amizade que Deus promete àqueles que são agentes de mudança estava segura e protegida pelos nossos filhos. Eu espero a mesma bênção para os nossos netos também. Será que há uma bênção escondida em proteger as verdades que revelamos até agora? Sim, é a aliança de amizade que é prometida não só a você, mas também aos seus descendentes, desde que você seja uma voz de mudança, desde que você seja zeloso pelos caminhos de Deus, mesmo quando os outros não são. Estamos vendo juntos como é melhor falar usando a espada do Espírito em amor do que permanecer em silêncio e assistir ao pecado prevalecer e espalhar-se pela comunidade de crentes? Para mim a resposta é óbvia, mas deixarei você determinar a sua. Entre em ação. Aqui está a boa notícia que você tem esperado. Tomar uma posição firme pela verdade, em amor por Deus e seu povo, coloca você em companhia de pessoas que receberam promessas eternas, de aliança e de bênçãos que determinarão não só o futuro delas, mas também de seus descendentes. Você consegue pensar em algo mais poderoso que poderia fazer para a sua posteridade? Nenhuma herança secular e física carrega essa promessa. O dinheiro pode ser esbanjado em uma geração ou duas. Nenhuma porção de conhecimento ou sabedoria acumulada pode ser passada por tantas gerações. Somente uma herança baseada na promessa da fidelidade de Deus pode ter um impacto tão duradouro. Que legado você quer deixar para as futuras gerações? Como você quer ser lembrado na terra e como quer ser conhecido no céu? A maior chave para esses desejos se realizarem é o quão firme você se posicionará pelo amor e pela verdade durante os seus poucos anos na terra.